Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico especial desta quinta-feira, diretamente do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo. E hoje o tema é o quanto o país, os brasileiros pedem com falsificação de produtos, pirataria, evasão de impostos, quando o contrabando substitui a forma convencional e legal de comércio. É notório o aumento da pirataria por parte de quem vende, mas uma venda só se realiza quando há compradores. Mercados brasileiros de venda popular ou não raros, são centros de distribuição de produtos ilegais que comprometem a saúde das pessoas, a arrecadação de prefeituras, estados e também do governo federal e que têm alimentado redes de vários outros crimes. A compra aparentemente vantajosa de um produto pirata ou contrabandeado é a fonte de renda de criminosos. A pirataria e o contrabando são crimes sob todos os aspectos e a gente vai discutir justamente isso com Edson Vismona, que eu convido, presidente do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Edson, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu vou tomar a liberdade só de mostrar alguns números de o quanto que o custo da pirataria, para se ter uma ideia, nós estamos falando de 130 bilhões, os números são do ano passado, é isso? Do ano passado. 2016. 2016. 130 bilhões. E nós fizemos aqui um comparativo, o que esses 130 bilhões perdidos exatamente nesse comércio ilegal poderiam fazer se a gente usasse esse dinheiro para vários tipos de obras. Por exemplo, esse valor construiria 974 hospitais, 19 mil unidades de pronto atendimento ou 230 unidades básicas de saúde. Isso só para falar de um grande problema hoje no país, que é a saúde. Vamos só pegar esse mesmo número dos 130 bilhões e falar ainda de saúde. 575 mil ambulâncias, ou seja, não basta ser um carro normal, nós estamos falando de ambulâncias que tem toda uma preparação específica para atendimento de emergência. 19 mil creches, 1.210.000 casas próprias, ou seja, estamos falando também aqui desses 130 bilhões que poderiam construir moradia. Se a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura, 4.600 quilômetros de estradas duplicadas, que é a grande invenção para resolver problemas de acidente no mundo inteiro, e não foi diferente no Brasil. 22 mil escolas públicas, 246 aeroportos. São alguns dos dados que a gente tem aqui. E para finalizar aqui, os prejuízos do contrabando em 130 bilhões, os números são de 2016, daria para construir 76 portos, estamos falando de infraestrutura, o Brasil cresce enormemente a sua exportação e precisa de portos mais modernos, e 209 universidades, levando-se um modelo claro de universidade federal que nós temos aqui. Edson, os números eu acho que são eloquentes, falam por si, mas a gente já tem esses números há algum tempo, talvez não nessa magnitude, mas a gente vê um problema do contrabando crescente ao mesmo tempo que se tem esforços gigantescos para reduzir. Eu vou entrar no segundo ponto, mas já vou lhe antecipar o que vou perguntar logo depois, que a gente pode até começar agora se você preferir. Qual é a culpa do consumidor nessa história? Porque eu fiz menção, não existe comércio sem duas partes. Na verdade, eu tenho um produto que alguém quer vender e alguém quer comprar. O problema está no consumidor, o problema está no Estado que não conseguiu ainda brecar, impedir que esse comércio por fronteiras que não conseguem segurar contrabandistas. Onde é que está o maior problema disso tudo? Está na oferta, está na demanda. A oferta porque vem os produtos do Paraguai, da Bolívia ou pelas vias portuárias da China diretamente e que é muito difícil combater sem recursos, sem uma ação integrada de inteligência. Então nós temos sempre estimulado que isso ocorra com o governo federal atuando em consonância, inclusive com outros países. Felizmente nós temos algumas notícias a respeito disso. O governo federal brasileiro começa a discutir isso com os países limítrofes, mas precisamos intensificar as ações de inteligência, de coordenação, identificar as fontes desses produtos, de onde eles vêm, né? Não só ficar atrás de caminhão, que é importante, mas também buscar as rotas, identificando as rotas de onde esses produtos saem e como é que eles são distribuídos no Brasil. Ou seja, nós sempre temos defendido uma visão sistêmica, desde as nossas fronteiras até as nossas cidades, passando pelas nossas estradas. Então, tem que haver uma priorização por parte das forças
federais e estaduais e municipais no combate ao comércio ilegal. Com relação à demanda, nós brasileiros sempre justificamos os nossos atos de alguma maneira, né? Então, compramos o produto ilegal porque é mais barato. Se eu for comprar um produto original, eu não tenho recursos para isso. Então, isso justificaria a compra de um produto ilegal. Isso você incorre, essa argumentação incorre numa situação que eu tenho chamado de falta de coerência ética. Ou seja, eu reclamo da corrupção, mas com a outra mão eu estimulo a corrupção, porque o dinheiro que é gerado no mercado de piratas, de contrabandistas, ele vai gerar corrupção, ele é utilizado para a corrupção. Várias operações já foram feitas em São Paulo e tivemos esses depoimentos que pagavam taxas para que não fossem fiscalizados ou para que fechassem os olhos para a fiscalização. Então, é o estímulo direto à corrupção. Então, todas essas questões estão entrelaçadas. Então, eu não posso justificar a compra de um produto ilegal falando que é mais barato e depois... Que é o principal argumento, diga-se de passagem, das pessoas. Exatamente esse, né? E, de outro lado, começar a reclamar e manifestar a necessidade de combater corrupção. Ora, você é um agente da corrupção a partir do momento que você aceita estas práticas ilegais, estão ligadas. Então, essa coerência ética nos falta. E nós precisamos estimular cada vez mais esse trabalho de conscientização da nossa sociedade e de priorização de ações por parte do poder público. Isso tem a ver com classe social? Eu lhe faço essa pergunta porque em 2005 houve todo um movimento, eu me lembro, um pouco antes, na verdade, eu estou falando isso de 2001 para ser preciso. Houve toda uma discussão sobre essa história de produto pirateado na época, a grande expressão que se usava, até porque nós estávamos falando de produtos de informática, sobretudo, filmes em VHS, em fitas de VHS, que era o que se tinha na época. E eu me lembro que andei pela cidade de São Paulo, exatamente aqui em São Paulo, fui na 25 de março, fui no centro de compra popular, tinha-se de todo tipo, de qualquer cor, estava tudo lá. Fui na região da Avenida Paulista, um pouco menos, mas também tinha. E uma coisa que me chamou a atenção, Edson, é que fui a escolas extremamente caras e na esquina da escola tinha um vendedor de vídeo, de filme pirateado. Ou seja, o filme não tinha chegado ao cinema ainda, ou só estava no cinema, mas ele conseguia comprar aquilo e vender aquilo. Aí eu via o sujeito sair de uma escola cara, que supõe a história da educação. Eu sempre tenho um porém quando alguém fala assim, falta-nos educação. Falta-nos educação em quê? Porque às vezes as pessoas vão a escolas sofisticadas, mas vão na esquina e compram, e compravam. Eu vi ali. E perguntei para o dono da barraquinha lá, quem compra? Ué, quem compra é o meu público do bairro. Quer dizer, isso tem a ver, porque obviamente alguém vai alegar, é falta de dinheiro. Óbvio, isso é uma explicação plausível. Mas não é plausível quando você destina o recurso daquilo que vai financiar a corrupção, que vai financiar outro tipo de crime. Tem a ver? Como é que eu mensuro isso do ponto de vista não somente educacional, mas também do ponto de vista socioeconômico? As nossas pesquisas mostram que é uma injustiça falar que quem compra produto ilegal é o pobre. O rico compra e compra muito. O que falta é vergonha na cara. Se você estiver numa estrada do litoral norte de São Paulo agora no feriado, você vai ver muitos carrões, supercarros importados, trafegando no acostamento. Eu canso de ver isso. Isso é inadmissível. Para levar vantagem de, sei lá... Ganhar um minuto e talvez matar um ciclista, talvez matar uma pessoa que esteja no acostamento. Ou seja, é aquela vontade de eu vou levar vantagem, né? Isso independe de classe social, mas é mais grave para as classes A e B. Eu conheço muitas senhoras da sociedade que usam bolsas falsificadas da Louis Vuitton, da Chanel. E aí você pergunta, mas por que você está usando uma bolsa falsificada? A hipocrisia é tanta que eu já ouvi o seguinte, porque ninguém vai achar que eu estou usando uma bolsa falsa. Eu sou uma senhora, eu sou uma moça de classe. Né? E eu paguei... Ela não fez esse caminho que você demonstrou antes, de saber que aquele produto falsificado, ela está incentivando uma série de outros crimes. Não quer saber. Né? Então ela coloca essa hipocrisia. Né? Não, eu paguei uma bolsa de 200 que todo mundo acha que custa 20 mil. Né? E me saiu bem na foto. Isso é um absurdo. Né? Mostra essa falta de vergonha, esse descaramento, que é das classes mais abonadas, ou seja, não é uma questão econômica, não. É uma questão de vergonha na cara mesmo. Ou seja, essa pessoa
que deve ser a mesma que usa o acostamento para ganhar um minuto, mesmo que seja arriscando a vida de outra pessoa, é o mesmo pensamento, preciso levar vantagem. Né? Eu jogo pela janela porque não me importa a consequência dos meus atos, desde que eu me saia bem. Isso é um cancro que nós temos que combater na nossa sociedade de forma urgente. O Brasil não vai chegar a lugar nenhum, com certeza, se não mudar essa cultura da corrupção, a cultura da levar vantagem a qualquer preço. Não existe país desenvolvido, é isso que nós defendemos no Ético, não existe país desenvolvido que não fortaleça a ética e a defesa da legalidade como princípios da convivência. Isso é um fato, não uma afirmação ingênua, é uma afirmação que demonstra que nós não vamos avançar como país desenvolvido que nós queremos ser, se mantivermos essas mesmas linhas de ação e de pensamento. Isso é um fato claramente demonstrado pelas pesquisas. Né? Então, nós temos que salientar sempre a demanda na compra de produtos ilegais tem este efeito perverso. E qual é hoje, nós já vimos algumas ações da Prefeitura aqui em São Paulo, não raro se tem notícias com envolvimento da Polícia Federal, até porque é ela quem policia fronteiras. O que nós temos hoje de prático funcionando que melhorou essa supervisão, esse apoio policial para evitar contrabando, sobretudo? Dentro da visão sistêmica, o que nós estamos avançando? O governo federal, como eu disse, pela primeira vez está discutindo esse tema com os países limítrofes, especialmente Paraguai e Bolívia. Isso é um avanço. Pela primeira vez? Primeira vez. Dificilmente você iria identificar essa ação, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores. Eu, há mais de 10 anos, atuo nessa área. Várias vezes estive com diversos ministros de Relações Exteriores, mostrando a importância de colocar esse tema na pauta das discussões bilaterais com Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia. E eu era, de certa forma, justificada a falta dessa ação com a seguinte ação. Não, você tem que entender que as nossas questões geopolíticas são muito mais importantes e profundas. Nós temos outros temas importantes na pauta econômica. Não raro alguém vai falar, inclusive de segurança, e ele não fez a ligação de uma coisa com a outra. Tá. E hoje não. Hoje eu tenho que dar esse depoimento. O governo federal tem ampliado essa discussão, colocou na pauta, desde o ministro Serra, que foi que iniciou esse processo, e continua agora, com a integração de outros ministros de segurança institucional, de justiça, numa pauta de discussão com os governos do Paraguai e da Bolívia. Isso é importantíssimo, porque é um crime transnacional. Nós temos a Aliança Latino-Americana Anticontrabando, que reúne mais de 12 países, e mostra-se nessa aliança que é um crime que ocorre em todos os países e que tem uma dimensão muito maior do que as nossas fronteiras. Então, isso está ocorrendo, já começamos esse debate. A mesma coisa com relação à constituição de gabinetes integrados de fronteira, algo que defendemos já também há muito tempo e que hoje, até por influência positiva do Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes fez um relatório, uma auditoria do Tribunal de Contas mostrando o que se investe na fronteira e não é nada animador. Então, hoje nós já temos ações sendo discutidas num programa mais estratégico das nossas fronteiras. Quer dizer, isso é um fato relevante. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, antes dessa ação que você nos conta agora em relação à tomada por esse governo, eu não tinha nem a preocupação e muito menos um plano de ação. Agora eu já... Na área de integração regional, isso não era um tema relevante. Eu não digo que não discutissem, mas não era um tema relevante. E também não era relevante nas discussões, digamos, de relações externas. Exato, especialmente em relações externas. Né? E agora nós já começa... Se a fonte de um problema começa num outro país, só conter o problema aqui, evidentemente que isso não é produtivo. Não tem menor sentido. Né? Mas isso agora começa a mudar. Eu estou otimista com esses movimentos que nós temos percebido. Eu me reuni várias vezes com o ministro Etchegóin, o ministro da Justiça, o Torquato, a Casa Civil, então Relações Exteriores. Então nós estamos identificando que há uma maior aceitação ao tema como algo que deve ser cada vez mais intensificado. Isso é bom. Nós temos agora que transformar essas discussões todas em ações, que é o que nós temos defendido. Uma coisa que nós temos afirmado ainda com relação às fronteiras. Nós não podemos combater o crime organizado contingenciando recursos. O contingenciamento de recursos na área de segurança pública significa a ausência do Estado. O Estado não vai conseguir estar presente. A ausência do Estado implica na ocupação desse espaço pelo crime organizado. Isso é um fato que nós temos hoje de forma dramática ocorrendo no Rio de Janeiro.
né? Os espaços públicos foram dominados pelo crime organizado, pela ausência do Estado. Então, não pode faltar investimento em pessoas, em tecnologia, em recursos, para que possamos ocupar e manter esse espaço, porque o crime organizado ocupará com certeza. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas depois vamos retomar essa contabilidade, porque um recurso contingenciado na área de segurança de fronteira faz com que o Estado deixe de arrecadar, por exemplo, só falando da questão contábil, não vou nem falar do risco de saúde, do aumento da violência, estou falando só pegar pela questão contábil. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós estamos conversando com Edson Vismona, presidente do ETICO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, sobre o dano que o contrabando causa ao país, sobre vários aspectos. A gente faz um rápido intervalo, nós voltamos em instantes aqui no Cenário Econômico. Nós já estamos de volta aqui com o Cenário Econômico, hoje entrevistando o presidente do ETICO, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona. Edson, no bloco anterior a gente estava falando justamente sobre a questão, e eu fiz menção, o governo faz a conta meramente contábil de o que é um contingenciamento numa área de segurança de fronteira, para pegar especificamente o caso do contrabando, o quanto que isso implica na não arrecadação de impostos. Claro que tem problemas de saúde, se o produto tem baixa qualidade, tudo isso é um problema, aliás, que gera mais custo para o SUS, diga-se de passagem, mas só essa questão contábil já não seria suficiente para entender como estratégico o investimento nessa questão de combate ao contrabando? Nós temos estudos econômicos demonstrando que quando há operações fortes na fronteira, a arrecadação multiplica. Ou seja, você automaticamente. Automaticamente. Então não é um bateu custo, aqui, sobe lá. É investimento. Né? Agora, tem um outro dado disso, que é a perda do mercado. O caso de cigarros é alarmante. Hoje, 48% do mercado brasileiro de cigarros está na mão dos contrabandistas e das empresas ilegais do Brasil. Vamos arredondar, é metade. 48%. 50% do mercado. Metade. Aí eu vejo associações antitabagistas reclamarem que precisa combater o aumento do consumo, mas não falam em combater o ilegal. E o consumo está aumentando, porque o ilegal ele é muito barato. Então ele ignora qualquer aumento de tributo, ele ignora qualquer ação fitossanitária. Ele está na ilegalidade completa. Ele está completamente na ilegalidade. Ignora a existência do Estado brasileiro, aumenta o consumo de um cigarro que nós não temos a menor ideia da qualidade desse produto, e enquanto que o brasileiro, que paga todos os impostos, que cumpre com todas as regras, ele está amarrado, porque os impostos são extremamente onerosos, e assim mesmo no cigarro não há outro caminho. Estou defendendo a isenção de impostos em cigarros, não, mas tem que haver equilíbrio. Como não há mais esse equilíbrio, metade no mercado brasileiro está na mão dos contrabandistas. O que parece ser uma perversão econômica, é uma perversão porque não há a arrecadação de impostos pelo Estado. Porque do ponto de vista estratégico, meramente, o que parece ser uma intervenção do Estado em prol da saúde do fumante ou do cidadão, aumentando o imposto para, digamos, tirar o incentivo ao tabagismo, o cigarro ilegal ocupa isso a custo baixo. O efeito contrário imediato. E aí você fala da questão dos investimentos, que seriam o combate ao contrabando. Veja, você aumenta o tributo do cigarro para aumentar a arrecadação, mas não consegue, porque o ilegal é que assume esse espaço e cresce de forma geométrica, ocupando metade do mercado. Ou seja, é metade do mercado que não paga um centavo sequer de imposto. Fizemos menção a São Paulo. O que tem de novo nesse combate? Porque a gente viu durante anos proliferar vários centros de venda de produtos que notoriamente, quer dizer, pelo menos na aparência, eram completamente ilegais. Galerias no centro da cidade, ruas especializadas em venda disso, daquilo, produtos eletrônicos, sobretudo, porque nós estamos falando de produtos de alto valor agregado. O que tem de novo isso em São Paulo? Olha, São Paulo é o centro de distribuição de produtos ilegais para o Brasil. Depois de 4 anos de absurda omissão por parte da prefeitura, nós tivemos uma mudança. O prefeito assumiu o compromisso. O prefeito João Dória. O prefeito João Dória assumiu um compromisso e desenvolveu ações interessantes em parceria com a Receita Federal Brasileira no combate a esses grandes centros de distribuição de produtos ilegais na 25 de março, mas que estão também já na Paulista, na Liberdade, no Brás, ou seja, se espraiaram por toda a cidade e representam uma significativa perda de arrecadação de impostos e de estrangulamento do comércio formal. O prefeito lançou um programa que nós apoiamos imediatamente, com todo o nosso incentivo, que é o movimento Legalidade, né?
Isso é importante, temos que manter esse programa. Sabemos que os contrabandistas ou quem opera no mercado ilegal não está satisfeito com isso e, com certeza, vão pressionar para que haja uma mudança nessa ação corretiva da Prefeitura. Defendemos que não, que a Prefeitura mantenha esse espírito, mantenha essa ação, porque ele é fundamental para o Brasil. O combate ao comércio ilegal na cidade de São Paulo é fundamental para o Brasil. Então, estamos atentos para que essas ações tenham continuidade, que não seja um fato isolado, só para uma fotografia eventual, para os jornais, mas seja um fato constante para combater o comércio ilegal, exatamente dentro daquela visão sistêmica. Mas ele está planejado para ser de longo prazo? Essa é a nossa proposta, inclusive com a constituição do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, com a constituição de uma comissão de defesa do mercado legal, com a participação das diversas entidades empresariais, tudo isso está articulado. Só esperamos agora que tenha continuidade. É absolutamente necessário que essa continuidade ocorra. Vismola, vamos voltar a falar de ética, até porque quando o sujeito vai lá, e você deu uma explicação extremamente detalhada de quando o sujeito dá desculpas. Eu compro porque é mais barato, não, eu comprei, mas ninguém vai perceber que é falsificado. Ignorando, eu vou chamar de ignorando, mas talvez seja um crime maior da pessoa, porque ela simplesmente está incentivando o crime, porque o dinheiro da ilegalidade não paga imposto, o dinheiro da ilegalidade não justifica para quem vai para onde o criminoso não gera emprego nem renda. Pois é, nós temos exatamente essa situação. Me lembro que lá atrás tinha um certo coitadismo com o camelô, coitado, está precisando de emprego, não sei o quê, mas se ele está vendendo produto criminoso. Eu me lembro que nessa reportagem que fiz lá em 2000, mostrava que ele, na verdade, ele era empregado de um criminoso maior e explorado, sem direito nenhum. Subemprego. Era subemprego precarizado ao extremo. Agora, qual é a noção de ética que hoje permeia a sociedade brasileira em tudo? Nós temos, não raro, tivemos recentemente, claro que uma coisa não tem nada, não se mistura a outra, não estamos falando de contrabando, mas nós vimos uma série de problemas nas empresas brasileiras na relação com o poder público. Eu me lembro que a corrupção precisa também de duas coisas. O corrupto existe, mas porque existe o corruptor. Não sei quem tomou a primeira iniciativa, mas um não convive sem o outro, porque alguém paga por aquilo. O ato danoso ao público, por parte de um funcionário público, de um político, vem de um corruptor que pagou por aquilo. Há quantas anda isso? Porque o dinheiro vem da iniciativa privada na maioria das vezes. Vem das empresas. No início da Eu sei que é um assunto caro a você. No início da sua constatação, nós não temos nada contra o comércio popular, do camelô, mas temos tudo contra o comércio ilegal. São diferentes. Né? O ilegal quer se transformar em popular para com isso se esconder. Não, nada contra o popular, tudo contra o ilegal. Claro. Com relação ao processo de corrupção do que nós identificamos de forma alarmante, todo mundo sabia e sabe que corrupção é um fenômeno do ser humano, né? Não é do país, do Brasil. Mas no Brasil tomou um rumo absurdo. Né? Ficamos todos absolutamente surpresos com os volumes e em todos os lugares, em todas as atividades. Ou seja, o empresário, os grandes empresários brasileiros justificaram, como aquela que compra a bolsa falsificada e falando, mas ninguém vai perceber. O empresário justificou, mas se eu não fizesse, isso foi constatado na Lava Jato, o meu concorrente faria e eu perderia o mercado. Então, é uma justificativa torpe. Né? Por isso que eu acredito que devemos incentivar também essa ação de combate à corrupção dentro das nossas associações empresariais. Porque lá o combate tem que ser associativo, para dizer, olha, ninguém vai fazer, ninguém pode fazer. Para evitar essa justificativa, repito, torpe, da concorrência desleal via corrupção. Eu tive que fazer porque o outro faz. Ninguém pode fazer, ninguém deve fazer. A cultura do compliance, programas de integridade, tem que ser para valer, está previsto na lei. Né? Você não pode usar isso simplesmente falando, eu treinei meus funcionários e põe um diplominha na parede. Não, tem que não só treinar os funcionários, criar os mecanismos, os canais de denúncia para implementação efetiva das ações de compliance, mas tem que ter uma correção diária desse processo, tem que acompanhar diariamente essas ações. É cultura, nós temos que mudar a cultura. E eu defendo que, inclusive, as associações empresariais participem disso para que não haja mais essa justificativa de um fazer e o outro ter que fazer também para não perder mercado. Todos não podem fazer. Edson,
Obrigadíssimo, ampliamos o debate. Eu tenho que lhe agradecer pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Eu que agradeço, sempre uma grande oportunidade para todos nós. Nós conversamos com Edson Vismona, presidente do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, e mostramos no início do programa o tamanho, o custo social do contrabando. Aquela compra que você acha vantajosa individualmente interfere na vida coletiva. E um país é um coletivo. O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela atenção, pela audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta aqui no programa. Até lá, boa noite.